Boa noite, estamos ao vivo, como toda quarta-feira. Fazer uma live, uma horinha de live, tentar produzir alguma coisa positiva, para distrair, para trazer alguma coisa que ajude as pessoas aí a passar o tempo, tentar passar algum conhecimento. A gente sempre está convidando pessoas que têm um certo grau de conhecimento em uma área para a gente poder estar dividindo esse conhecimento aí com o maior número de pessoas. Boa noite, Fábio. Boa noite, Juarez Miranda. Esperar aqui um pouquinho o Instagram avisar aí os seguidores que a gente está ao vivo. Daí a gente vai começar a trocar uma ideia aí sobre o que vai ser apresentado aí essa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite, Letícia. Letícia, tava olhando as roupinhas que você tá produzindo, show de bola, hein? Roupinhas pet. Vi ali que entrou o Aldrian. Hoje o convidado dessa live é o Aldrian Matoso. Ele vai falar um pouquinho aqui com a gente sobre como manter o equilíbrio aí nesse período de transformações que a gente está vivendo, um período diferente na vida da gente. Daqui a pouquinho eu já chamo ele ali, só aguardar entrar mais algumas pessoas aí. Boa noite, Viviane Fogiato. Obrigado pelo elogio, Fabi. Vindo de você é suspeito. Boa noite a todos. Pessoal, só me dá um ok aí se o áudio estiver tranquilo, se estiver escutando certinho. Fábio, você que eu sei que está assistindo, como é que tá o áudio? Boa noite para Caroline. A Viviane tá falando ali, Viviane falou, deu uma mãozinha, então possivelmente tá bom o áudio. Luciana Matoso, boa noite. Boa noite pra Vânia. Juarez tá ouvindo bem. Ô Juarez, sabendo que você tá sendo convidado para algumas lives aí, anda meio atarefado aí, tem que achar um horáriozinho na tua agenda pra gente poder conversar aí, dividir os teus conhecimentos com as pessoas, cara. Andréa Muso, grande Andréa Muso. Boa noite, Cozain, meu parceiro, meu amigo Marcos Cozain. Eu tô procurando aqui o Aldrin, daqui a pouquinho eu já chamo ele. Boa noite, Tati. Juarez, tá só fugindo, né? Mas é inevitável, Juarez. Uma hora você vai ter que entrar ao vivo aí. Andréa Muso. Trabalhei com a Andréa Muso há alguns anos atrás. Eu não vou falar o ano porque a gente fica muito velho, Muso. Mas foi um bom período da nossa vida aí. Aldrian, se tiver aí, manda um convite ali ou sai e entra novamente só para eu poder aceitar você aí na live. Alan de Oliveira, boa noite. O Odney, boa noite, Odney. O Odney também não posso falar em que ano que eu conheci o Odney, porque ele me pediu para não falar isso aí, para não ficar parecendo que ele é velho, né? Aldrian, eu não tô encontrando você aí, se você puder
mandar a solicitação. Daí eu já aceito você aqui. Muso, escreve aí se você acha que o Juarez Miranda tem que aceitar o nosso convite e dividir com mais pessoas o conhecimento dele. Boa noite, Márcia. Boa noite, Jacomel, grande guarda municipal do município de São José dos Pinhais. Jacomel é uma lenda aqui em São José dos Pinhais. Obrigado, Jacomel, pela presença. Só aguardando um pouquinho, o Aldrin já entra aí. A Andréia Muso falou, com certeza, tem muito a nos ensinar. O Juarez sempre teve prestativo aí, sempre ensinou grandes coisas para nós aí, tanto na vida profissional quanto na pessoal, né? Tem que dividir isso aí com mais pessoas. Aguardando aqui a conexão com o áudio. Só um minutinho que já vai dar certo. Torcer aí para a internet ajudar, né? Boa noite, Aldriano. Boa noite, Eudes. Tudo bem? Como você está? Tudo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tudo bem. Primeiro, obrigado por ter aceitado o convite aí de dividir com nós aí as suas estratégias nesse período difícil aí, diferente que a gente está vivendo. Obrigado mesmo, de coração. Bem-vindo aí. Vamos conversar um pouquinho aí sobre algumas estratégias que a gente já vem conversando em particular e resolvemos fazer essa live aí para dividir com mais pessoas o seu posicionamento, o seu ponto de vista. Legal. Eudes, para mim, em primeiro lugar, é um prazer dividir com você essa tela. Tenho te acompanhado nas lives anteriores, tá? Você já dividiu esse espaço com pessoas que eu admiro muito, doutora Aline, Wesley Dias. Para mim é um prazer estar aqui com você, com todo mundo que está chegando, e vamos aí conversar um pouco sobre esse tema. Equilíbrio em meio à pandemia, se nós pensarmos, é um tema que já vem sendo bastante comentado, divulgado, falado, né? Mas é um tema tão amplo que ele deixa ainda muitas brechas, existem muitas frestas para a gente tentar entrar e conversar a respeito disso. Isso aí. Antes de começar, eu vou fazer uma propaganda, né? O Aldrin sempre, toda quinta-feira, a gente está acompanhando aí as lives que você tem feito e em conversas aí a gente pensa do mesmo jeito, né? Tanta coisa ruim, tanta notícia chata, sempre a mesma coisa no noticiário. E o Aldrin foi o pioneiro aí e teve essa ideia de fazer as lives dele. A princípio sempre foram na quinta-feira, né? Uma live diferente, divertida, para trazer um conteúdo positivo para as pessoas que nos conhecem, né? E então, quem me acompanha aí nas quartas-feiras, o Aldrin sempre está ao vivo nas quintas-feiras, 20 horas, né, Aldrin? 20 horas na quinta-feira. Amanhã, estou organizando uma rave anos 80, tá? Um flashback aí para a gente curtir um som anos 80. Vamos ver se vai dar tudo certo. Se meus convidados não vão dar para trás, né? Não, vai dar certo sim. O Aldrin, me permite dar uma boa noite ali para o meu filho, cara, o João Pedro. Ele entrou ali, deu boa noite, a gente estava falando, mas eu tenho que dar... Eu prometi para ele que ele ia receber uma boa noite bem bacana hoje. Então, boa noite, filho. Então, me permita também mandar um beijão pro João Pedro aí, um abraço. Parabéns pelo paizão e pela mãezona que você tem, garoto. Inclusive, na quinta-feira passada, ele fez um desafio a você, né? Se ele ganhasse o corte de cabelo, quem tinha que cortar a barba era você. Vou tirar eu, é verdade.
Ainda bem que ele não ganhou. Ainda bem, senão ele ia cobrar você. Bom, uma boa noite para quem eu não li o nome. É um prazer tê-los aqui, dividindo esse espaço aí, a gente poder passar esse conteúdo, poder ajudar aí no que for possível. Nós estamos aqui para divertir, para alegrar, para ajudar, nada nós vamos tratar esse assunto aí, essa pandemia, esse confinamento que as pessoas estão vivendo, mas de uma forma diferente. Alder, uma pergunta para você. Eu sei que você tem uma família, que você trabalha. Como que você tem encarado aí esse período diferente de março para cá, vamos dizer assim? O que mudou na tua rotina? O que você tem, qual estratégia você tem usado? Porque a gente não estamos aqui para defender ponto de vista nenhum, mas a gente também trabalha, a gente tem que sair para a rua e temos a nossa família e muita coisa mudou. Como que você está encarando esse momento agora? Certo. Assim como as demais 8 bilhões de pessoas do planeta, eu não esperava por isso, né? Que nós passássemos por um momento tão doido como a gente está passando. Eu acho que uma coisa que ajuda a todos nós, Eudes, no momento de encarar uma situação como essa, é nós tentarmos ter um entendimento do que está acontecendo, né? A partir do momento que a gente tem conhecimento, consegue visualizar o que está acontecendo, não só dentro da nossa casa, mas no planeta, né? Isso se torna um pouquinho mais fácil da gente encarar. Você perguntou, até março, né? Eu trabalho na área na área imobiliária e na área tributária. Então, até março, nós víamos o foguete brasileiro final cima, né? Nós sempre falamos assim, em todo começo de ano, esse ano vai. Esse ano começou bem. De repente, de março para cá, do dia 1º de março, né, quando tivemos o primeiro caso registrado no Brasil, nenhum de nós podia imaginar como nós estaríamos hoje, né? Com a economia em frangalhos, agora, me parece, estabilizado no platô o número de mortos, 1.000 mortos dia, que é também um absurdo, né? Mas como eu venho lidando com isso? Primeiro foi o momento de tentar entender tudo o que estava acontecendo, né, Eudes? Primeiro vem a fase da negação, a gente tem uma tendência a negar isso, né? Não, isso está acontecendo do outro lado do mundo, não vai chegar aqui. Aí chegou na Itália, depois acabou vindo para cá. Então, passado o momento da negação, no outro extremo veio o medo, o pânico, né? Fiquei alguns dias confinado em casa. Antes disso, fui no mercado também fazer compras. Só não comprei aqueles dezenas de papel higiênico, né? Como muitos compraram. Mas, enfim, trouxe alimento para estocar. Acho que todo mundo, no primeiro momento, fez isso, né? E com o passar dos dias, as coisas, como sempre acontecem, acabam se ajustando. Hoje vivemos uma nova rotina. Aquilo que nós conversávamos em particular, né? E você usou o termo novo normal, um termo que está sendo bastante falado. Que de normal não tem nada. É completamente anormal. A gente tem que andar de máscara. Eu deixei a minha aqui, para você ver que linda que ela é. Ó. Mas de máscara. A gente entra no banco de máscara, sai com dinheiro. É uma coisa assim, isso não pode ser encarado como normal, não é verdade? A gente está andando na rua, se nós não nos policiarmos, a gente tende a desviar das pessoas por medo de contrair o vírus. Né? E como é que trabalha isso? Buscando equilíbrio. Né? O desafio de cada um de nós é buscar o equilíbrio nisso tudo. Tanto que, sabe, eu fiz alguns apontamentos aqui. Uma coisa que me preocupa bastante hoje, eu tenho muitos amigos médicos, e eu tenho conversado com eles, conversei inclusive ontem, o número de atendimentos de pessoas com problemas psicológicos nos hospitais também, em razão desse novo normal, do que a gente chama de novo normal. Né? Então, em alguns casos, isso sendo tão perigoso e tão nocivo como o próprio vírus. Não vou falar o nome do vírus, que senão os algoritmos do Instagram já começam a te perseguir, nos perseguir. Vamos chamar de vírus, tá? Então, essa questão dos problemas psicológicos, que muitos estão em confinamento, de várias maneiras diferentes. Uns estão com a família inteira dentro,
outros estão sozinhos dentro, outros estão com a casa cheia de filhos dentro, né? Na nossa região aqui, nós estamos falando de São José dos Pinhais, Curitiba. Nós não vivemos uma situação, por exemplo, como São Paulo, o estado aqui do lado. Eu converso muito com o pessoal lá da Baixada Santista, sabe? E lá eles estão em confinamento mesmo. Eles morrem de medo de sair na rua. Um vizinho não fala com o outro, só por vias online, né? Então, nessa grande variável que existe de realidades, felizmente a nossa aqui ainda nos permite certas, entre aspas, liberdades, né? De poder ir no mercado, enfim, né? Mas nós temos alguns pontos para tratar. Por exemplo, mulheres. A minha filha entrou. Te amo, filha. Mulheres, idosos, crianças. São todos esses entes, né? Todos esses personagens, cada um deles merece uma atenção especial e a gente vai poder conversar sobre eles durante esse bate-papo. E Bacana. deixa eu te perguntar. Agora deixa eu te perguntar, me conta você, para eu ter a tua experiência. Como é que foi isso de 1º de março para cá? Então, como a minha esposa trabalha na área de saúde, como acho que a maioria que está aí na live conhece, sabe? A gente encarou com bastante seriedade. Até tem um fato curioso que eu sou síndico aqui no condomínio onde eu moro. Então, eu acredito que de dia 18 para cá já foi feita uma série de alterações para garantir uma saúde, evitar esse vírus, né? Então, houveram bastante transformações. E como minha esposa trabalha na área da saúde, é inevitável que ela tem que continuar trabalhando. E o meu serviço foi bem flexível. Então, eu consegui trabalhar em casa, porque o meu filho também, eu tenho um filho e ele não está indo para a escola. Não tem escola, né? Então, eu consigo acompanhar diariamente e consigo trabalhar aqui de casa. As transformações foram bem grandes. Até nós estávamos conversando aí, em data anterior, e você comentou sobre essa sobrecarga em cima das mães, né? Das mães, das chefes de família. Aqui em casa eu sei o quão sobrecarregou, porque além de você ficar confinado em casa, tem toda essa série desse medo, desse temor, desse vírus. Não tem mais escola, então as crianças estão em casa, estão confinadas. Não temos aula, então os pais, além de educadores, agora também são professores. Então, já que você me perguntou e eu já toquei na minha experiência em casa, eu até vou perguntar para você sobre isso. Sempre teve, né? Eu acho que é um princípio, assim, a família tem uma paz, tem uma harmonia. Mas, agora, como a gente está nesse período de confinamento, as relações ficaram mais estreitas na família. O que você tem para falar sobre esse tema? A família, o relacionamento, o confinamento da família, dos familiares dentro da casa. Legal, ótima pergunta. Na verdade, Eudes, veja só. Você relatou, né? Então, pense, eu tenho um vizinho no meu prédio, por exemplo, ele é gerente do Banco Safra e ele tem que trabalhar em casa, está de home office faz mais de meses, né? E junto com ele ficam 2 crianças pequenas, eu não posso chamá-las de hiperativas porque isso seria um diagnóstico, né? Mas que são superativadas, vamos falar assim. E não tem escolha, o cara tem que trabalhar, fazer reunião o tempo todo, né? Então, como conviver com as crianças? É momento, como você disse, além de ser pai, de ser mãe, tem que ser, né? Aqueles que estão tendo aulas online acompanham o estudo online, aqueles que não estão tendo aula online, a responsabilidade maior ainda, porque tem que virar, de fato, professores, né? Veja só, é muito importante estabelecer rotina para cada um de nós que está em casa, né? Desde ter momento de acordar,
ter momento de trocar de roupa, de ir para o trabalho. Eu li a pergunta do Juarez ali, dei risada, tá? Depois eu falo, Juarez. Mas criar uma rotina estabelecida, horário de dormir, horário de acordar, porque a tendência de ficar muito em casa é que a gente acabe relaxando, né? E aí existe, inclusive, a tal da síndrome do pijama. A pessoa passa o dia inteiro de pijama, trabalhando online, e isso acaba gerando uma desmotivação muito grande, preguiça, né? E uma série de sensações negativas. Outro ponto importante que eu gostaria de dividir com vocês é o que está se chamando hoje de morte social dos idosos, né? Os idosos hoje, de acordo com as regras da sociedade, eles não podem sair de casa mesmo, né? Eu tenho um grande amigo, um mestre meu de 84 anos, e ele não pode sair de casa. Se vê, no shopping é proibido entrar acima de 60 anos. Então, já está se chamando de morte social dos idosos, e não tem perspectiva. Quando é que os idosos brasileiros de 80 anos, 75, sei lá, enfim, vão poder sair de casa normalmente? Será que vão poder sair de casa normalmente? Não, né? Então, os idosos, estejam na nossa casa ou nossos familiares, eles precisam de uma atenção muito especial. Sabe? É mais do que sim, o alimento. É tentar estar presente, de fato, na vida deles, né? Estabelecendo junto com eles essa nova rotina para que não amenizar essa tal de morte social que eles estão vivendo hoje, né? Sem perspectiva nenhuma. Outro ponto importante, falando sobre família em casa. A recomendação das autoridades, teoricamente, para o enfrentamento do vírus é muito simples. Fique em casa, né? Se olharmos de certa forma, é muito simples. Porém, a casa normalmente não é um lugar seguro, principalmente para as mulheres, né? Se nós pensarmos que de cada 10 mulheres agredidas, 9 são agredidas dentro de casa, nós nos convencemos de que a casa, o lar, não é um ambiente seguro, né? E a quantidade de mulheres agredidas, crianças e velhinhos mesmo, idosos agredidos nesse momento de pandemia, sobe assustadoramente, né? Por quê? Porque nós estamos todos nós expostos ao termo que a gente conversou ontem, a essa hiperpresença do outro, né? Hiperconvivência. As pessoas estão obrigadas a conviver com a sua família. Para alguns isso é prazeroso, para outros isso é terrível, para outros isso é o inferno na terra, né? Depende de algumas famílias, né? Como a gente sabe, enfim, de amigos e de relatos, né? Portanto, o fique em casa, que teria tudo para ser algo extremamente simples, não é muito desafiador. Nós falávamos há pouco de pessoas que estão em home office, né? As pessoas que estão em home office, é mais fácil estabelecer uma rotina. E aquelas pessoas que estão com férias forçadas, por exemplo, né? Tiveram que tirar férias compulsórias, e aí? Fica em casa, não saia de casa. Pensa psicologicamente como essas pessoas estão trabalhando, né? Trabalhando com elas mesmas. Não é fácil, meu amigo. Esse novo normal é desafiador. Adriano, eu vou dar uma boa noite aqui, só talvez eu esqueça algum nome, e daí já vou te mandar outra chave aí. O Fernando entrou, a Cris, um abraço para a Cris, Maurício, o Nelson Sato, o meu obrigado pela presença, a Denise Gomes, não é minha parente, mas é uma parceirona. Priscila, o Tatu. Se eu lembrar de outros nomes, eu vou dando boa noite. Eu queria agradecer eles pelo carinho de estar aqui com a gente, dividindo esse momento. Você tocou num assunto, e aí jogou uma palavra aí. Nessas nossas conversas, sabe que a gente não é muito certo. Nessas nossas conversas aí sobre esse novo normal, eu queria ver se você concorda comigo. Eu não gosto da palavra rotina. Eu gostaria de deixar uma chave. De repente, as pessoas nesse período, a rotina me leva a uma coisa forçada, uma coisa sem sentido, sabe?
Então, talvez as pessoas deveriam de... Eu vou só complementar o que você está falando. Talvez as pessoas poderiam adquirir uma disciplina de hábitos mais saudáveis em vez de uma rotina. Que a rotina me leva assim, a pessoa faz aquilo sem vontade, contra gosto. Então, talvez, se as pessoas adquirissem uma disciplina de hábitos mais saudáveis. O que você acha? Tá, deixa eu comentar contigo. O termo rotina, né? Eu vejo muitas pessoas falando hoje em dia que estão se sentindo sem liberdade. Estão em casa sem liberdade, não tem mais liberdade, liberdade. A pergunta que a gente faz é a seguinte: essas pessoas tinham liberdade de fato antes? Elas perderam a liberdade? Ou elas já não tinham liberdade? Porque a diferença é que antes ficavam 8 horas enclausuradas num trabalho, muitas vezes um trabalho chato. Muitas saíam ainda, iam ficar mais 4 horas numa faculdade, enclausuradas, e vinham para suas casas para dormir. Isso é rotina também. Né? O fato de muitas pessoas não gostarem do termo rotina não faz com que a rotina deixe de existir, certo? Nós temos o privilégio de podermos, por exemplo, fazer um dia diferente do outro. Mas a maioria das pessoas vive numa rotina mesmo. E aí elas reclamam que agora estão tendo que ficar em casa presas. Mas é importante lembrar que liberdade não tem a ver com o fim de quarentena. Entendeu? A liberdade é algo que muitas pessoas não tinham antes. Certamente, quando sair da quarentena, vão continuar não tendo, mas vivendo uma ilusão de que agora podem sair de casa e que isso representa liberdade. Liberdade é algo muito maior. Liberdade está na mente, está dentro da gente, né? Então, o termo rotina, eu acho que ele é necessário, mas o termo que você usou, disciplina, talvez sim, resuma melhor esse momento que tem que ser atravessado, da forma que tem que ser atravessado esse momento. Cumprir a sua rotina com disciplina. Hoje é água. Hoje é água. Hoje, aqui é um chimarrão, é água quente. A pergunta ali. Eu também há estudos não científicos, né? Porque não tem tempo para isso, mas que a gente sabe que as pessoas já sofriam com a ansiedade, que é um mal que está aí, a gente sabe que sempre existiu e agora tem mais divulgação. Esse período aí que a gente está em isolamento, em quarentena, eu acredito que a ansiedade das pessoas deve ter se elevado. O Juarez é uma pessoa que poderia falar horas e horas sobre ansiedade. Você acredita que a ansiedade ela é um fator que trava a felicidade das pessoas? Veja só, a pergunta é ótima. O Juarez seria o especialista para falar disso, né? Mas o que tecnicamente, assim, o que seria ansiedade? Seria excesso de futuro na nossa vida, né? A gente colocar excesso de futuro na nossa mente. Ao passo que depressão seria, vamos imaginar, excesso de passado, a ansiedade seria o contrário, excesso de futuro. Aquelas pessoas que caem antes de tropeçar, né? Que é o caso de que nós conhecemos. Eu não vou falar que é o Juarez, para ele não ficar chateado. Mas, então, essa questão de ansiedade, sem dúvida nenhuma, ela é mais aflorada agora. Por quê? Porque a ansiedade, ela parte do medo. Né? Talvez um dos grandes maus que nós estamos vivendo hoje em dia no planeta é o medo. Né? Eu gosto muito do líder hindu, Osho, e ele falava sobre isso. Ele dizia que o medo é a pior das pandemias. Sabe? O medo, sim, cerceia a liberdade. O medo, sim, estraga vidas. Né? Agora, hoje nós temos medo. Medo de pegar o vírus, medo que os nossos familiares peguem o vírus. Não sabemos por onde esse vírus pode entrar, então o medo vem de todos os lugares. Medo de morrer, medo que os nossos familiares morram, que pessoas queridas morram, muitos com medo de perder o emprego, muitos com medo de passar por necessidades financeiras, né?
Então, o medo, ele está aflorando cada vez mais a ansiedade, sem dúvida. Haja ansiolítico para esse pessoal todo, viu? E mais um pouquinho sobre a ansiedade, até conversávamos, existe uma possibilidade dentro da disciplina de você utilizar a sua ansiedade, que para muitos é uma coisa ruim, mas usar a sua ansiedade para o seu benefício. O que você acha sobre isso? Olha, a questão de usar a ansiedade, ou mesmo o medo, né? O medo, ele na medida certa, ele é muito importante para a nossa sobrevivência, para a autopreservação. Então, vamos imaginar que leves toques de ansiedade são saudáveis e positivos. Né? Você está preparado para o futuro, está pensando no futuro. A grande questão é o desequilíbrio, quando a ansiedade se torna excessiva. Né? Ansiedade excessiva, medo excessivo, eles, principalmente quando ele é constante, como nós estamos vivendo. Ele ativa em nós a adrenalina e você viver adrenalizado o dia inteiro, vários dias seguidos, imagina o mal que isso faz. Né? Tanto para o físico, porque somatiza isso, quanto para o psicológico, né? Então, a ansiedade, olha, eu falo de carteirinha também, tá? Eu tenho muita ansiedade. Quando eu comentava agora há pouco, numa reunião de trabalho, que eu convidava uns amigos para participar da live, eu falei, olha, eu vou participar da live, e um deles perguntou qual é o tema. Eu falei, sobre o equilíbrio na pandemia. Eles deram muita risada de eu estar falando sobre isso. Por quê? Porque eles acham que eu sou, no ambiente de trabalho, às vezes mais duro. Né? Mas dureza e firmeza lá no ambiente de trabalho não tem a ver com equilíbrio. Certo? Né? Eles falaram assim, não, o cara que te convidou, ele deve ser muito teu amigo. Eu falei, de fato ele é. Né? Mas o mundo lá fora continua o mundo lá fora. Então, se eu ter um perfil mais agressivo na negociação lá fora, eu continuo tendo, mesmo em plena pandemia. Né? Isso não quer dizer que eu me desequilibrei. Agora, falando de ansiedade, na medida certa, a ansiedade é excelente. Agora, se nós excedermos nisso, aí os resultados são tanto físicos, né, porque vai somatizar isso, né, vai desencadear uma série de desequilíbrios orgânicos, quanto psicológico, nem se fala. E outra, se já é difícil uma convivência dentro de uma casa, você imagine vários ansiosos juntos, então? Imagine 5 usuários juntos. Não, eu acho que ninguém suporta. Não suporta. Eu vou dar boa noite ali para a Flores, para o Charles, o Marcel, que entrou também. Boa noite, obrigado pela presença. Há tempos atrás, Aldrin, eu estava conversando com outro amigo meu aí, não é você, é maluco também, mas não é você, o Júnior, e nós até entramos num assunto sobre ansiedade, sobre a pessoa viver pensando lá na frente, viver pensando no objetivo que ela quer alcançar. E a pessoa se torna pensando no futuro, e acaba esquecendo o dia a dia. E até entramos em assuntos, pessoas que já citaram esse tema, e chegamos numa conclusão aí, não é nossa, né? Não é de nossa autoria, mas a felicidade, por isso que eu toquei no assunto da felicidade e da ansiedade. A felicidade da pessoa, do ser, ela está na caminhada, naqueles objetivos diários que a gente vai conquistando. E o objetivo maior é lá no futuro. Mas se a gente viver pensando no objetivo maior, a gente esquece dessas vitórias diárias. Até sobre isso, a gente, complementando, a gente não pensando, não sendo grato nesse dia a dia, nessa convivência, a gente acaba esquecendo de ser feliz o hoje. E aí você citou ali sobre violência doméstica, sobre violência que foi até campanha, foi o Dia Mundial aí da Violência contra a Pessoa Idosa, dia 15, se não me engano. Talvez esse fator de você estar confinado, de você estar pensando lá na frente,
por que a gente usou ontem esse termo novo normal, que não é nosso também, da nossa autoria, mas é uma coisa bem interessante se pensar. Você esquece de conviver, esquece de ser grato pela sua família e acaba não tendo uma convivência boa. Outro exemplo que eu vou usar, que é essa função de síndico, eu tenho observado, e é fato, a violência doméstica, ela aumentou realmente, pelo menos no local onde eu moro, nesse período agora que a gente está vivendo. Então, talvez, se as pessoas convivessem, fossem mais gratos, tem muita gente que gostaria de ter uma família para poder, vou usar um termo, então, eu acho que você tocou nesse assunto bem importante, sobre a violência doméstica, as agressões dentro de casa. Talvez seja um pouquinho de falta da pessoa valorizar o que ela tem, né? Você falava sobre a felicidade e só de falar sobre felicidade nos faz bem, né? Eu li o Juarez escreveu ali que a felicidade não existe, são apenas momentos felizes, né? Talvez ele tenha uma tendência a Schopenhauer, assim, aquele pessimista inveterado, mas tem um pouco de razão isso, né? Ninguém consegue verdadeiramente dizer que é feliz 100% o tempo todo. Nós temos momentos de chateação, de infelicidade, frustrações fazem parte, né? E são os nossos ciclos. É preciso conhecer a tristeza para valorizar a felicidade. Esses contrastes fazem com que a gente consiga entender as coisas, né? Assim como eu respondo Juarez e digo que também, uma pessoa que é triste, pessimista o tempo todo, ela também está em desequilíbrio, né? Então, a felicidade vem, a felicidade vai, e assim como as ondas do mar, nesse ritmo das coisas, temos momentos felizes, sim. Você citou que a caminhada é mais importante que o final da jornada. Com certeza, com certeza. O professor Clóvis Barros Filho, ele fala o seguinte, que a felicidade é algo que você não alcançou ainda. Se você externar, colocar a felicidade em algo fora, ela te frustra. O teu sonho, o teu desejo é comprar determinado carro, um Camaro. A partir do momento que você compra o Camaro, nutre desejo por ele mais, a tua felicidade estava associada a ele, ela vai se frustrar. Você vai ter que vender o Camaro e comprar um Mustang. E assim vai. Ao passo que se a felicidade estiver dentro de cada um de nós, no que nós somos, naquilo que nós valorizamos como valores importantes, pode acabar o mundo lá fora que você vai estar feliz, né? E a gente vem falando aqui, quais são, hoje em dia, um termo muito forte também, muito legal, são os gatilhos, né, Eudes? E um gatilho que tende a atrapalhar demais a gente, quando a gente pensa em equilíbrio, por exemplo, os noticiários de televisão. Os noticiários de televisão estão terríveis, e não adianta ligar a TV e ficar do lado fazendo outra coisa. O subconsciente está captando tudo que está sendo falado ali, né? E eu não defendo aqui que as pessoas se isolem das informações de modo nenhum, mas é muito mais fácil e muito mais inteligente buscar informação, por exemplo, num site confiável, né, do que na televisão. Porque na televisão, além da notícia em si, vai ter uma imagem forte, dramática, uma narrativa dramática em cima, se duvidar ainda um fundo musical tenebroso, ou seja, vai mexer completamente com os nossos sentidos e vai nos deixar para baixo. Ao passo que você pode ver a mesma notícia através de um site, simplesmente lendo, escolhendo aquilo que você quer tirar para si e pronto. Então, fazer escolhas é fundamental para que nós tenhamos bons resultados, né, Eudes? Exatamente. Acho que foi aí que eu estou chutando aqui. Eu acho que foi aí que você pensou e uma bela tarde você entrou ao vivo, onde tinha, eu vou chutar alto aqui, 8 pessoas. Você estava fazendo um teste da live ao vivo no Instagram e talvez foi aí que você pensou nessa modalidade. Vou produzir algo que seja positivo, porque de negativo a gente está sobrecarregado, não precisa ir muito longe. Como você falou, às vezes as pessoas ligam a TV em certos canais, está
tá nos afazeres de casa, fazendo uma janta, um almoço, mas aquilo tá te contaminando. Então, eu acho que deve ser aí que você teve essa ideia. Fala um pouquinho aí. Por isso que eu deixo, quando eu estou falando na minha live, eu deixo a Peppa passando lá atrás na televisão, né? Por quê? Todas as pessoas que perceberam que é a Peppa dão risada, curtem isso, ou seja, é mais uma forma ali subjetiva da gente estar tentando levar um pouquinho de leveza para isso, né? Hoje eu deixei sem a Peppa, Márcia, tá lá passando esporte, porque hoje, né, hoje é a live do Eudes, só para tentar colaborar com ele. Mas quando é a minha, vai estar a Peppa lá, ou vai estar o Garfield, enfim, né, alguma coisa leve. A minha formação ela é do jornalismo, sabe? Então eu entendo claramente que o drama, a notícia ruim, ela vai vender mais, né? Infelizmente as pessoas vão assistir mais, vão marcar mais, vão comentar mais uma mensagem negativa de que matou tantos, que morreram tantos, do que uma mensagem positiva de que algo bom aconteceu, enfim, né? Então eu tenho entendimento de que isso funciona dessa forma desde sempre, não é de agora. Mas a impressão que dá é que agora está mais aflorado, né? É tenebroso assistir os telejornais. Seja de que lado, de qual lado ele pender, né? Até porque as notícias do dia a dia já não ajudam muito, né? E com a dramaticidade, né? Os apresentadores da Globo, então, chega a ser curioso, né? Eles dão uma dramaticidade para falar daquela desgraça, nos comove, né? A gente entra na energia deles. Isso também depende, por exemplo, que tipo de informação ou de filme, de programa a pessoa assiste antes de dormir. Se assistir algo leve, positivo, alegre, é essa energia que leva para o sono, né? Agora, se assistir filme de guerra, enfim, programas de morte, Polícia 24 Horas que eu assistia antes de dormir, a gente leva tudo isso para a cama e dorme pilhado e acorda mais pilhado ainda, né? Exatamente. Adriano. Daqui a pouco, só vou dizer o seguinte, a gente pode falar daqui a pouco também, sei lá, formas de tentar encarar isso, tá? Porque a gente, né? A gente está falando sobre a realidade, depois eu gostaria de dividir com você algumas ideias de como encarar esse momento, tá? Podemos. Adriano, como nada se inventa, a gente só copia coisas boas. As suas lives nas quintas sempre tem sorteios. Opa! Na minha live anterior eu fiz um sorteio, foi bem legal, a galera participou. Hoje, vou aproveitar que a gente já foi 40 minutos, eu acho que uma live é muito pouco para absorver tudo que você tem para falar. Mas eu vou usar esse intervalo comercial aqui e vou falar como vai ser o sorteio de hoje e o que eu vou sortear. Não é nada expressivo, é só uma lembrancinha para as pessoas que estiveram aqui, que caso queiram participar. Mas o sorteio hoje vai funcionar assim. Quem quiser participar do sorteio, tem que ir lá na postagem que eu fiz no meu Instagram, divulgando com a tua foto essa live. Aí vai lá e marca, faz um comentário, novo normal. Só comentar novo normal, e eu preciso fazer uma campanha aqui. Eu preciso que a pessoa... São dois requisitos. Além dela ir lá naquela tua foto e comentar novo normal, eu preciso que ela siga um Instagram, que é João Pedro Cruz Gomes. Meu filho me deu essa proposta, apesar dele estar com 9 anos, ele é bem esperto, e ele me falou, tem muito poucos seguidores, pai. Então eu preciso de mais seguidores. Então a pessoa que quiser concorrer, é só fazer o comentário lá na tua foto, no meu Instagram, novo normal, e seguir a conta do João Pedro Cruz Gomes. Depois eu deixo lá o comentário para a galera saber quem que é. A gente vai sortear, é uma coisa bem simples, é um kit de máscaras família. Aqui no meu condomínio, eu tenho, como as pessoas, graças a Deus, as pessoas têm uma capacidade de se reinventar, eu tenho uma vizinha que é costureira. E aí, nesse período aí, ela costurou o quê? Máscaras. E aí, a gente, como a nossa função aqui é fazer o bem e fazer todos prosperarem, eu vou fazer a propaganda dela.
Quem ganhar o kit, são 5 máscaras, kit família. Quem ganhar o kit, é só fazer contato comigo, que eu vou passar o contato dela, e a pessoa vai poder escolher a máscara que quer, são 5, né? Quais os temas quer e os tamanhos, e aí depois a gente dá um jeito de fazer a entrega. Eu só trouxe aqui, ó, bem bacaninha as máscaras dela. Vou mostrar aqui os modelinhos. Essa aqui não posso, que é da minha esposa. Camufladinha, caveirinha, tem gente que gosta. Então, o sorteio vai ser isso. Vai ser um kit de 5 máscaras. Só precisa ir lá e comentar novo normal na foto que está o Aldrin, que foi a divulgação da live, e seguir o João Pedro Cruz Gomes. Vou pedir, você me permite, que a Luciana vá lá seguir, por favor, para concorrer, para a gente ganhar esse kit. Com certeza. Até vamos, inclusive, se ficar puxando a tua orelha, ela ajusta para você do tamanho certinho. Não, tá bom? Aldria, agora que eu já toquei nesse tema aí, sobre prosperidade, e eu acredito muito que todos nós, pessoas, estamos aqui na Terra para prosperar, e prosperar para mim é você ter um conforto, ter o mínimo para você viver com conforto, para você poder dar um conforto para a tua família. Não estamos aqui falando de ficar rico, milionário, nada disso. Mas eu acredito muito que todos têm o direito de prosperar. Como você mesmo falou, é um corretor de imóveis aí. Eu não trabalho com vendas, então eu vou te fazer essa pergunta só para a gente poder medir. Você acredita que esse novo normal, que talvez, depois eu já vou emendar outra pergunta, né? Mas nesse novo normal, que talvez tem gente que está esperando voltar ao normal, mas talvez esse seja o novo normal. Você acredita que ficou mais difícil? Não estamos aqui para criticar ninguém, mas qual é a tua crença? Você acredita que está muito difícil, que as pessoas, o brasileiro, ele tem uma capacidade enorme? Como você encara esse momento, o financeiro? Porque a gente está falando de famílias, de viver mais em família. O que você tem para falar sobre isso? Nesse período agora que a gente está enclausurado aí, você acredita que realmente foi um desastre econômico ou você tem outro ponto de vista? Vamos lá. Sobre prosperidade, né? Você tocou no assunto, né? Você acredita que viemos para a Terra para prosperar. Se nós lembrarmos a passagem do mestre Nazareno, ele diz, né? Vim para que vocês tenham vida, vida em abundância, né? Ele não desejou que tivéssemos vidas medíocres. Vida plena, vida em abundância. E eu não sou louco de discordar disso, concordo com ele e concordo com você, sabe? Mas o que seria essa vida próspera, né? Essa vida plena? Seria uma vida repleta de amor, de paz, de equilíbrio, de respeito, com gratidão, tendo alimento, tendo uma casa para morar, né? Tendo alguém para abraçar, né? Então, de uma forma, eu resumiria dessa maneira. Com relação ao mercado, né? Eu leio diariamente as projeções de queda no PIB brasileiro em torno de 6%, 7%. Né? Isso, de fato, é muita coisa. Né? Se imaginar, toda a economia produzida no país, de um ano para o outro, ter uma queda de 6%, 7%, é um absurdo. Né? Isso refletindo tanto na indústria, quanto no comércio, quanto nos serviços. Né? Felizmente, nós temos um setor no Brasil que é imune a isso, que é o agro. Né? Até por uma questão lógica, na minha atividade profissional, eu acabei botando um pezinho lá também. Né? Porque se tudo está levando a gente a crer que é o agro que vai sustentar o país daqui para frente, pela própria vocação que o Brasil tem, né? Tanto que o agro continuou batendo recordes de produção, de colheita, de safra, de exportação de grãos, né? Agora, os demais setores, sim. Você veja, no mês passado,
a queda na produção de veículos automotores no Brasil, de carros principalmente, de 90% a 95%. Já pensou que é um segmento todo como esse, né? Nessa situação? Outro, esse novo normal, por exemplo, será que será que vão voltar as agências de turismo? Será que vai se ter turismo? Será que esse novo normal vai permitir que as companhias aéreas consigam sobreviver? Né? Na Europa, se tem em torno de 700 companhias aéreas, entre as grandes e as pequenas. A previsão é que 30%, desculpe, que 30 sobrevivam a essa crise, das 700. Então, são setores que realmente vão precisar se reinventar ou migrar para outras atividades. Né? Porém, você perguntou para mim se eu acredito. Eu sou um otimista inveterado, sabe? Eu sou um otimista. Se eu levar um tombo, cair de cabeça no chão e levantar, eu vou falar, pô, que sorte, podia ter morrido, sabe? Sou otimista mesmo, mas eu confesso a você que tenho muitas preocupações, muitas incertezas também de nova realidade, tá? Principalmente, nós falávamos do medo de morrer, do medo de perder alguém, aqueles que ou já ficaram com o emprego comprometido, ou estão em férias compulsórias, não sabem se vão ter emprego quando voltar, né? Então, você disse, o brasileiro é mestre sem reinventar. Eu vi uma reportagem ontem, eu quero dividir com você, em Liverpool, lá na Inglaterra, no Reino Unido. Do Krav Maga. Em Liverpool, foi os primeiros dias de volta da quarentena, de liberdade, vamos chamar assim. Tinha fila na loja da Nike e fila numa outra loja lá, que seria uma loja de produtos de roupas de baixa qualidade. Filas. Ou seja, isso que é a maior crise da história do Reino Unido. Né? Talvez entre os países europeus o que está em piores condições. Você já pensou a mentalidade das pessoas, ao invés de guardar um dinheirinho, né, que tem, para saber se daqui a 2, 3 meses vão poder comer, estão lá na fila de tênis da Nike. Que absurdo, né, cara? Os ingleses são estranhos. O mais normal de todos é o Mr. Bean, eu acho. Né? Mas eu realmente não tenho essa ousadia. Eu sou um pouco mais conservador, né? Porque o momento pede um tipo de vista um pouquinho mais minimalista. Né? Que a gente passe, ao invés de gastar com coisas supérfluas, desnecessárias, a gente segurar um pouquinho, faz parte. Isso é uma medida inteligente. Pelo contrário, a gente vê os shoppings abrindo e aqueles que vão, que não são muitos, mas fazendo compras e talvez extravasando esse estresse, essa ansiedade através das compras. Né? Algo extremamente frustrante depois que a compra acontece. Exato. Só um pouquinho que a produção aqui está me dando uma informação, só um minutinho. O Charles vai sortear uma mensalidade do Krav Maga. Aldrian, eu acredito que você também não leu esse comentário, eu também não, mas a produção está me falando aqui que tem outro item aí no sorteio. É uma mensalidade lá na academia do Charles de Krav Maga. Eu estou tentando achar a mensagem aqui, mas não consegui localizar. Então o sorteio já ficou mais interessante. Pode confiar na Fábio que é verdade. Eu li quando ele escreveu aqui. Então, beleza. Então, é só seguir aí os 2 passos aí, comentar lá na tua foto, que foi a promoção da live, e seguir o João Pedro. Cara, eu acredito que vai cair daqui 6 minutos a nossa live, porque o Instagram não perdoa. Mas eu tenho mais umas perguntas para você. Então, independente da audiência ou não, se cair, eu volto e te chamo de novo. Tá, então eu queria... Viu? Eu vou te contar um segredo. A minha live, o pessoal só assiste por causa do sorteio. Eu tô achando que é minha também. Mas não tem problema. O importante são os seguidores fiéis que estão aí, os amigos de verdade. Essa pergunta que eu vou fazer, eu acho que é a mais importante, porque eu conheço você um pouquinho, e eu sei que você vai ter bastante coisa para falar sobre. Talvez não dê tempo, porque faltam 5 minutos,
pela minha contagem aqui, mas se cair, você vai seguir respondendo. De repente, você vai voltar e responder de novo. A gente está falando aqui de coisas positivas, cara, e a gente, assim como várias pessoas que estão aqui, compartilham da mesma opinião. A gente tem que ser positivo. Eu não falo nem otimista, mas positivo, né? Eu acho que o pensamento atrai. Uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar sobre pensamento atrai é o esquisito, o Juarez Miranda. Mas o pensamento atrai coisas boas. Então, o nosso pensamento tem que ser um pensamento positivo. E daí eu vou encaixar esse mesmo tema noutra palavrinha bem pequenininha. Fé. Que no meu entendimento, a fé e o pensamento positivo, eles estão correlacionados. Tem gente que não tem uma espiritualidade tão grande, que não acredita ou que desacredita. E só que, para mim, a fé é você acreditar numa coisa que não aconteceu e acreditar que aquela coisa seja uma coisa boa, uma coisa positiva. Fé, pensamento positivo. E como eu sei que você é um cara iluminado e tem a tua religiosidade, mas nós não estamos puxando aqui para religião nenhuma, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que é muito importante nesse período diferente aí, nesse novo normal, a gente ter um caminho de pensar positivo para tentar não, que a gente não tenta, para a gente fazer diferente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre fé, sobre pensamento positivo, sobre esse tema aí. Legal, excelente, maravilhoso. Podia ser tudo isso que você falou para mim, se eu tivesse assistindo a live, eu falava, pô, valeu minha noite, porque a tua pergunta foi fantástica e completa em si mesma, Eudes. Muito legal. Eu posso afirmar que a fé, ela, independente de qual seja a crença, mas a fé em algo maior, ela torna esse momento todo um fardo mais leve, sabe? Eu fico imaginando as pessoas que não têm fé nenhuma, como esse momento é mais tenebroso, mais até macabro para elas, assim, né? Ao passo que aquela pessoa que tem fé, esperança, que crê em algo, consegue levar isso com muito mais, como eu falei, com muito mais leveza, né? Inclusive nos dando o entendimento de que nada acontece por acaso. Esse momento que nós estamos passando enquanto humanidade não é acaso, né? Pelo menos naquilo que eu acredito, sem intenção de passar a verdade absoluta para ninguém, mas aquilo que eu acredito e vivencio nas minhas experiências, existe uma razão para que tudo isso esteja acontecendo. Em termos de humanidade, você veja só, né? Tivemos muitas situações no planeta que foram regionais, locais. Confúcio foi na China, Cristo no Oriente Médio, Roma, aí os astecas, maias aqui na América, Buda no Nepal, na Índia, né? Mesmo os nossos grandes avatares, eles tiveram a princípio uma influência local. E essa mensagem que nós estamos recebendo agora do Criador, ela engloba o planeta todo, né? Seja numa ilha distante, isolada no Pacífico, seja num grande centro como Nova York, São Paulo, a Europa toda, né? Então, existe uma razão por detrás disso. Quem sabe seja aquilo que para alguns espiritualistas entende como um momento de transição do planeta, dessa humanidade para uma humanidade mais avançada, mais evoluída. Quem sabe seja isso? Particularmente, eu gostaria que fosse, né? Não consigo ver isso como castigo divino. O Deus no qual eu creio, ele não castiga, né? Ele é amor incondicional o tempo todo. E ele não fica em cima lá com um caderninho anotando o que cada um está fazendo para punir, para castigar, né? Esse é o Deus no qual eu acredito, né? O Deus criador não só de você, de mim, do seu filho, da minha filha, mas de cada galáxia desse universo e desse universo todo, o mesmo Deus criador de tudo isso, não teria tempo de ficar, nem saco para ficar anotando. Cada um de nós, pode falar, vai acabar? Vai acabar. Eu vou sair já,
E daí a gente volta daqui Tá. 5